Boa noite. Carta comercial, requerimento, ata, declaração, ofício, memorando, tudo isso e muito mais você vai aprender hoje com o nosso convidado que entende de tudo de redação, seja ela comercial ou acadêmica. Estou falando do professor Marcos Leonel e é com ele com quem vamos aprender hoje as regras de como redigir uma boa redação. Com o apoio dos sorvetes Mauriti, Lamique, Cajuína São Geraldo, Arroz Tia Sheila e Uniodonto, está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, professor Marcos Leonel, professor de redação, que veio aqui falar um pouquinho sobre redação comercial, levar até você essas informações sobre como redigir, o porquê, a necessidade das redações comerciais, na convivência do nosso dia a dia. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Eu que agradeço a oportunidade aqui de fazer esses comentários sobre a escrita, né, contemporânea. Professor, redação comercial. Redação comercial é uma coisa que eu vejo a necessidade nas pessoas, no dia a dia, na convivência, no trabalho, até mesmo em casa. Muitas vezes as pessoas entendem redação comercial como tem que ser necessariamente uma carta comercial. Mas essa necessidade existe nas pessoas no dia a dia. O senhor vê dessa forma? Vejo sim. O fator da expressividade é o que compõe a necessidade maior, né, dos dias atuais. Aquele ator social, aquela empresa, ou então aquela corporação que não tiver uma boa comunicação, ela vai ficar obsoleta no mercado, né? Não só a necessidade de comunicação é plena, como também existe um grau de dificuldade inesperado, né? Nós temos um avanço tecnológico muito grande, mas, em compensação, de certa forma, o processo de comunicação, principalmente o comercial, tem ficado aquém dessa evolução tecnológica, né? Nós precisamos não só de uma nova concepção do que é a expressão, do que é a comunicação, como também uma nova roupagem dessa comunicação. Nós precisamos avançar na nossa estética em relação ao avanço tecnológico. Hoje nós temos um processo de avanço, né, da informação, ela passa por uma aceleração muito grande, são muitos processos midiáticos, e o corpo em si, né, a questão da construção textual, ela tem ficado para trás. A nossa própria língua, né, a questão filológica, não tem acompanhado as mudanças, né, que são constantes, né? Esse mundo globalizado, ele exige uma repaginação constante. E a nossa filologia não consegue acompanhar isso. A constância, a construção dos termos comerciais, ele pode ser, eu diria, ele pode ser não verbal ou não escrito. Existe a comunicação através de não verbal na esfera comercial? Existe sim. A escolha das cores da sua empresa é uma expressão não verbal. A estética em que o seu comunicado é apresentado, a escolha do tipo de letra em que seu comunicado é impresso, o canal midiático que você escolhe para apresentar a sua comunicação, tudo isso responde imediatamente pela imagem. Nós temos hoje um mundo estritamente visual e não é diferente com a linguagem. Ou seja, as pessoas geralmente levam esse contexto da visualização da empresa no seu aspecto de apresentação, como você citou, lá para o marketing. No Exato. entanto, não deixa de ser uma comunicação não verbal para o público. Exato, não deixa de ser uma comunicação não verbal. Hoje nós temos ciências atuantes que até então eram colocadas num plano de estudo acadêmico, né? Como a semiótica, por exemplo, que estuda a colocação dessa linguagem verbal e não verbal no nosso dia a dia, na nossa convivência, né? Tanto pessoa física como pessoa jurídica. E hoje toda a segmentação do marketing
leva em consideração os estudos feitos, né, por essa ciência, que é extremamente competente no que diz respeito à interpretação da nossa realidade. Nós temos uma realidade formada por uma multiplicidade de comunicações. São inúmeras informações diferenciadas que trafegam simultaneamente com uma velocidade estonteante. Hoje você tem inúmeros canais a cabo de televisão, você tem diversos programas, você tem programas segmentados, como é o seu. Nós temos comunicações na internet das diversas formas. E para você se diferenciar nesse universo, né, de comunicação acelerada, é necessário que você tenha uma noção de estética, não só na escrita, como também na apresentação. Não é fundamental para que você se destaque nesse universo de informações, não é, múltiplas. É fundamental um conhecimento sobre isso. A questão da redação comercial como um todo, ela está inserida também nesse contexto da apresentação, no contexto da evolução. A redação comercial, ela tem funções, né? A função do registro, né, a função documental, ela tem a função da formalização, né, da caracterização, né, das intenções comerciais, né, daquela burocracia que é necessária a todo o processo de entendimento comercial, né, seja ele de compra e venda, seja ele de transferência, seja ele de aquisição, seja lá qual for a intenção. Então, ela tem essa normatização. E o problema está justamente aí. Essa normatização ficou lá na década de 50. Os termos utilizados ainda são termos muito arcaicos. Eu sei que na jurisprudência, por exemplo, existem termos técnicos, como no cientificismo, existem toda uma nomenclatura própria, mas a comunicação, não é? Entre empresas, a chamada comunicação comercial, ela não precisa ficar resguardada a um passado muito remoto, em que esse aspecto burocrático se torna muito pesado, se torna muito lento e muitas vezes impossível de ser decodificado, né? Por causa daquela normatização arcaica, muitas vezes palavras que não são mais utilizadas, as formas de tratamento elas se agilizaram muito, a própria concepção de respeito, de prestígio, foram modificadas com o tempo. E essa linguagem ela precisa ser repaginada, ela precisa ser atualizada, sob pena de você ficar antiquado, né? De você ficar visto como uma empresa que não está up-to-date, que não está pronta para a comunicação do dia a dia. É fundamental. Agora, veja só, aquela questão da passagem de pedestres. Quanta mobilização a sociedade privada não fez para que se obedeça aquilo? Depois, o serviço público se inseriu, né, para tentar justificar uma falha que não cometeu, né? Não deixa de ser um erro. Aí onde você disse o crescimento, a ascensão da nossa região através da sociedade privada e o serviço público extremamente a desejar como um todo. Como um todo. Né? Como um todo. Nós temos... principalmente no processo de comunicação. Vejamos pelo ângulo do turista. O turista chega a Juazeiro do Norte, a cidade mais proeminente, né, na exploração do turismo, e ele sente dificuldades de locomoção, porque nada indica nada. Não existe comunicação visual nenhuma. As ruas são pessimamente sinalizadas, né? As próprias faixas de pedestres elas não são pintadas com frequência, né? Nós não temos um processo educacional. O órgão administrador do trânsito, a intenção dele é punir, é multar, ele não tem uma função educacional. Você só vê blitz para poder punir, você não vê nenhuma campanha institucional no sentido de comunicar, de educar. Você não vê, você vê você vê um maquinário administrativo paquiderme, inerte. Quem vem de fora percebe logo que, no processo de comunicação, a nossa cidade deixa muito a desejar. E alguns,
empresários, né, alguns setores comerciais, ainda vivenciam essa lentidão, não é? Aquele empresário que acha corroboram, que... né, com o serviço público. Corrobora com o serviço público, porque, na realidade, alguns ainda esperam, né, ainda estão atrelados a essa parceria, né, do toma lá da cá, eu vou lhe apoiar aqui, mas, em compensação, você facilita ali, tal. Né? E alguns ainda acham que investir na estética, na comunicação, é jogar dinheiro fora, isso faz parte de um egoísmo, e que na realidade não é isso. É despesa. É despesa, nunca ele entende como um investimento. E, na realidade, o processo de comunicação está em tudo. Naquela farda que o seu funcionário usa, no seu gestual ao atender o seu cliente, como a sua empresa é apresentada, seja ela necessariamente de compra ou venda ou qualquer outro ramo de negócios. A prestação de serviço também está inserida nisso. E nós não temos ainda, né, uma ação completa de remodelação. Óbvio que a paisagem urbana de Juazeiro, nós já notamos uma modificação. Nós já temos alguns pontos comerciais que são bem modernos, bem delineados, né, arquitetonicamente. Já temos um lapso de modernidade, né, mas ainda precisa melhorar muito. Estamos conversando aqui com o professor Marcos Leonel, ele que é professor de redação, e falando aqui sobre redação, comunicação e redação comercial. E lembrando que para você ter uma boa comunicação, um sorriso maravilhoso, é necessário você ter um plano de saúde que acolha a sua saúde, que cuide da sua saúde bucal com carinho. E eu indico para você a Uniodonto. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça um mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri. Professor, conversamos bastante, vamos saborear uma água aqui, né? Porque comunicação também sem lubrificar as cordas vocais aqui não funciona não, né? Não funciona não. A comunicação falha, né? Vamos saborear uma água aqui e chamar aqui a Água Mineral São Geraldo, que está junto com o programa Café com Leite, saboreando. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. E agora vamos saborear um cafezinho aqui, professor Leonel. Um cafezinho aqui para o senhor saborear aqui, olha. Enquanto nós saboreamos um cafezinho aqui, acesse a nossa página no programa cafécomleite.com.br e também o nosso Face, programa Café com Leite. É rapidinho, daqui a pouquinho nós voltamos, um rápido intervalo. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero.
Cerealista Tia Sheila, atacado e varejo. Há 14 anos atua no mercado cearense com produtos de alta qualidade: arroz, açúcar, óleo, sabão, café e muito mais. Na Cerealista Tia Sheila, a entrega é grátis. Compre à vista com descontos ou com prazo de 14 e 30 dias. Avenida Ailton Gomes, 1238, Pirajá, Juazeiro do Norte. Telefone 3511-3641. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, comunicação, redação comercial. Nosso convidado, professor Marcos Leonel, ele que é professor na matéria, veio aqui tirar as nossas dúvidas, sua dúvida, telespectador. Nós que no nosso dia a dia sempre pensamos que sabemos, sempre pretendemos aprender cada dia mais. A redação comercial está inserida na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós, sem ela, não conseguimos viver. Afinal de contas, nossa vida ela é direta ou indiretamente comercial, né, professor? Deixa eu falar aqui um pouquinho do nosso novo boletim Leite e Contabilidade. Esse boletim informativo com matérias importantes aqui. Atividade imobiliária, custo e lucro bruto pela Lei 12.973, né? Cálculos do pagamento do 13º salário aí, o mês de dezembro, né? Quem recebeu a primeira parcela vai receber a segunda, agora no dia 20 de dezembro. Regulamentação da nova lei do Simples Nacional, né? Exclusão das empresas do Simples Nacional. Como deve ter uma boa contabilidade na sua empresa. Nosso boletim está disponível no nosso site leite.com.br e também lá no nosso escritório Leite Contabilidade, na Rua Delmiro Gouveia 163. Pega lá o seu informativo, é gratuito, informações importantes e sempre com temas atualizados. Falando em Leite Contabilidade, lembrando que no próximo dia 13 de dezembro, no Office Cariri, pela manhã, das 8 às 12 da manhã, teremos o nosso 6º Seminário Leite e Contabilidade. 2 palestras maravilhosas com os temas obrigações acessórias empresariais e a escolha é sua, entre o querer e o fazer. 2 palestras importantes. Não é grátis, viu? Olha, estão dizendo por aí que é grátis, mas não é. Você tem que levar dois alimentos, dois produtos de limpeza. 2 produtos de limpeza. Tenha certeza que é para uma causa justa. Se você puder, leve 3, 4, 5. Agora, eu não aceito você levar 2 barrinhas de sabão, não, viu? Nem 2 tubinhos de desinfetante, não. Leva uma caixa, eu aceito, será bem-vinda. E tenha certeza que você está fazendo uma boa ação, não tenha dúvida. E, acima de tudo, além da boa ação, você com certeza vai estar aprendendo muito com as obrigações que as empresas devem ter e também com um tema motivacional, querer e poder. Querer e, como é mesmo o tema, a escolha é sua, né? Querer e o fazer. Né? Querer e o fazer. 2 temas importantes. O 6º Seminário Leite e Contabilidade no Office Cariri, dia 13, sábado, pela manhã, das 8 às 12 horas. Conversando ainda aqui com o professor Leonel. Professor, redação comercial está inclusive inserida aqui, é o meio de comunicação, né? Com certeza. Contabilidade aqui, uma forma de apresentação, uma forma de comunicação comercial aqui através do nosso boletim. Professor, eu tenho assim uma curiosidade, queria que você me dissesse aqui, me faz aqui um comparativo ou um diferencial entre redação acadêmica e aquela redação comercial, aquela que você redige um texto lá no colégio, na faculdade, né, na parte acadêmica, e aqui na sua parte comercial, no seu dia a dia. Me faça um comparativo. Existe diferença? Existe na intenção, né?
aquela comunicação acadêmica, ela tanto tem a função de selecionar, como é o caso do vestibular, onde o vestibulando ele é aferido na capacidade de interpretação e de produção textual, e a fundamentação teórica para a presença da redação no vestibular é justamente ter certeza que aquele aluno ele tem condições de lidar com um ensinamento mais aprofundado, porque se ele não tiver a capacidade de cognição, ele não vai ter condições de depreender aquelas teorias que serão expostas, né, na formação de terceiro grau. E a outra comunicação acadêmica é aquela em que existe o processo de comunicação científico, através das monografias, né, dos artigos, né, científicos e dos textos que são considerados funcionais, né, para apresentação de trabalhos, de painéis, né, etc. Um meio muito usual hoje nos meios comerciais é a comunicação via e-mail, né, via e-mail. O uso daquelas palavras resumidas, ou acho, AC, ou você, VC, isso deve ser usado na linguagem comercial? Não, na comunicação comercial oficial, o internetês, como é conhecido, ele não é bem-vindo. Não deixa de ser um registro, né, não deixa de ser uma formalização. Portanto, o português utilizado é aquele que é chamado de código padrão, aquele que obedece às regras gramaticais. Numa comunicação particular, né, numa comunicação que é chamada de lúdica, né, o internetês ele pode ser utilizado porque ele responde à celeridade, né, do meio, né. A necessidade de abreviações é porque a aceleração da comunicação virtual por imagens é muito rápida, né? E o texto ele precisou dessa adaptação, não é, no que diz respeito à rapidez com que você comunica, né? Daí surgiu essa automodelação, não é, de abreviar os termos, de fazer com que você tivesse pouco tempo perdido ali na escrita. Mas não deve ser comum na esfera comercial. Na esfera comercial, não. Na esfera comercial deve se manter o padrão, né? Vem a pergunta. Uma correspondência comercial mal feita atrapalha, é razão, é motivo de interferência ou do crescimento empresarial? Sim, sim. Olha, uma comunicação mal feita, né, uma redação mal feita comercial depõe muito negativamente para a empresa, né? Esse é um setor que você, empresário, você prestador de serviço, você não pode pecar. Você tem que ter um profissional que faça esse. Você não pode adaptar, né? Não, eu tenho um funcionário aqui que ele tirou uma nota boa na redação do Enem e ele pode escrever esse texto. Não funciona assim. Cada função deve ser exercida por um profissional. A preocupação que as empresas devem ter no contexto, no momento da elaboração, além do objetivo da argumentação, atentar para essa questão da pontuação, da colocação. A regra geral, tanto numa modalidade científica como numa comercial, a regra geral é cortar os excessos. Aquele rebuscamento, aquela linguagem hermética, né, aquele uso de termos pesados, burocráticos, isso daí atrapalha a comunicação. Então, a comunicação atual, contemporânea, é aquela que é objetiva, clara, simples, né, e sem excessos. Principalmente devido à rapidez da comunicação virtual. Essa comunicação virtual ela exige celeridade, né? Então você não vai compor um texto cheio de redundâncias, né? Cheios de lugares comuns, porque será uma comunicação que não será lida, será destratada, será desqualificada e ninguém quer isso. Uma empresa que tenta se projetar, né, no comércio ser desqualificada pelo seu processo de comunicação. Então, o segredo é cortar todos os excessos, né? Ou seja, ser objetivo, né? Objetivo, não repetitivo. Enxuto, Ter uma linguagem enxuta. E direto ao assunto. Direto ao assunto. E procurar sempre
a atualizar a linguagem, né? A linguagem ela passa por um processo de modificação constante. É o que eu disse naquele primeiro bloco, no nosso primeiro bloco. A filologia ela é muito acadêmica, ela é muito pesada. Aqui, por exemplo, nós temos termos como otimizar, que são construídos, modificados no nosso dia a dia, e que lá na filologia, otimizar é uma palavra que não existe. Né? Em todas as línguas, né, modernas, todas as línguas que dominam amplamente o cenário internacional, elas passam por modificações, né? E o nosso português, depois de muito tempo, passou por um processo de aproximação dos falares, né, lusitanos, e muito tardiamente, né? Foram abolidas alguns acentos, algumas grafias foram modificadas, mas nada que diga respeito à assimilação dessa mutação da linguagem. Né? Muitos termos ainda são considerados coloquiais, exatamente porque a filologia é lenta em aceitar isso. O processo acadêmico ainda é muito lento, né, nessa adaptação da linguagem. Mas isso vai mudar, com certeza. Vai mudar, né? Com certeza. A insistência, olha, se Juazeiro está crescendo, está numa ascensão brilhante como está através do investimento do setor privado, por que não mudar também a nossa comunicação? Mas olha, esse calor, eu vou confessar para você que está aí nos assistindo nesse momento, olha, por trás dessas câmeras, nós temos aí uma equipe maravilhosa. E sabe o que eles estão fazendo? Saboreando um sorvete, Mauriti, geladinho, e eu aqui, o professor Leonel, tomando café quente, olha, e tá um calorzão, viu? Sorvetes Mauriti. Felicidade é alegria, é viver muito bem, passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti, na companhia da família e muitos amigos, curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Todos que fazem o sorvete Mauriti entrando aqui pesado na região do Cariri, trazendo conforto, sabor e qualidade nos seus produtos. Sorvetes Mauriti aqui na região do Cariri. Professor, tratamento diante das redações comerciais. Mesmo no internetês, né? Internetês. Isso, Eu aprendo esse nome até o final do programa. Internetês. Vem de internet, né? Vem de internet. O tratamento, ou seja, vamos fazer aqui um pedido de um produto através do smartphone, através desses meios de comunicações que estão tão ágeis. Hoje, o representante faz o pedido aqui dentro do estabelecimento comercial do cliente lá, e ele já faz o pedido direto na fábrica, direto no estoquista, e ele já separa a mercadoria e manda para o faturamento. Essa comunicação, esse tratamento, ele deve ser respeitado também. O tratamento das pessoas, o tratamento também quando essa comunicação é feita ao serviço público, como ao gestor público, como à Câmara de Vereadores, aos deputados. Ou seja, aquele tratamento, ele deve permanecer mesmo na esfera da informática. Olha, atualmente nós temos duas tendências. Nós temos uma tendência mais conservadora, que é aquela que utiliza todos os pronomes de tratamento, aquelas coisas bem pesadonas, Vossa Excelência, Excelentíssimo, Vossa Magnificência, etc., que é arcaico, né? Isso soa assim como uma formalização muito pesada e estratificante, né? Hoje nós vivenciamos uma sociedade que privilegia justamente as diferenças, né? E quanto mais eu tenho tratamentos pomposos, mais eu levanto barreiras de comunicação, né? A outra tendência é a tendência de usarmos um tratamento universal, que é senhor e senhora, que é um tratamento respeitoso, aceito universalmente, né? E em muitas línguas, o único pronome de tratamento que existe é senhor e senhora, não é? E essa é a tendência mais ágil, né? A tendência mais ágil.
Tanto você pode tratar um prefeito como senhor, como você pode tratar um estoquista, pode tratar um tesoureiro como senhor e senhora, que você não está desrespeitando e está mantendo a formalidade, né, com dignidade, sem problemas nenhum. Mas quando nós vamos lá para os ministradores sobre o assunto, como os palestrantes que tratam do assunto da comunicação, na esfera de se dirigir aos gestores, por exemplo, deve sempre aplicar aqueles tratamentos, porque a regra que as criou ainda não foi extinta. Ou seja, excelentíssimo senhor prefeito, é um respeito àquele cidadão que está prefeito, né? Então, certo que em você contextualizar senhor, prezada senhora, excelentíssimo, ou melhor, senhor, senhora, você não está. Mas esse tratamento às pessoas, segundo os palestrantes dos temas, né, dizem que essas regras não foram extintas. Não estaria desrespeitando, digamos assim, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, o prefeito ou o governador? Não, em hipótese nenhuma estaria desrespeitando. E é justamente nem desobedecendo as regras. Nem desobedecendo as regras. Justamente, pode até ser numa análise mais apurada, né, mais, digamos assim, minuciosa, alguém afirmar que estaria desobedecendo as regras. Mas essas regras, elas foram feitas para normatizar, né? Isso não quer dizer necessariamente que toda a comunicação tenha que seguir isso. Hoje nós temos tendências, hoje nós temos empresas que têm todo um tratamento conservador. Ela por si só é conservadora nas suas atitudes, né, nas suas convivências, né? Faz questão de manter aquele processo de hierarquia, aquela autoridade totalitária do chefe, né, o chefe como aquela figura ameaçadora, né? Nas empresas modernas, nas empresas que estão atuando na contemporaneidade, de fato e de direito, toda essa indumentária pesada, ela está sendo desvencilhada. Está ficando obsoleta. Está ficando obsoleta. É sinônimo de hoje nós não podemos, em nossa convivência, seja ela cotidiana, particular ou empresarial, nós não podemos travar o processo de comunicação e nem muito menos o processo de convivência social. A concepção que se tem de uma empresa atual é que esse funcionário ele tem que estar de bem, ele tem que estar bem relacionado, ele tem que ser respeitado à altura, e aquela condição de hierarquia ela deve permanecer apenas na compreensão da função do trabalho, na responsabilidade que eu tenho para com a minha função. Se eu tenho um coordenador, então eu preciso daquela coordenadoria. Não porque aquele coordenador é um superior. E o pronome de tratamento, ela traz essa superioridade. Por exemplo, no caso do prefeito. O prefeito é um servidor nosso. Então, ele não tem distinção nenhuma por estar fazendo aquele trabalho. A distinção dele é servir ao povo. Então, ele não tem que ter essa pomposidade, senhor excelentíssimo prefeito. Você tem um excelentíssimo prefeito que está lhe roubando o tempo inteiro. Então, não existe necessariamente essa condição desse autoritarismo do pronome de tratamento. São tendências. Existem empresas, existem comunicações que ainda mantêm aquele arcabouço tradicional. E, no entanto, nós temos tendências mais ousadas, né, que estão ventilando o processo de comunicação sem necessariamente desrespeitar ninguém, né? É aquela condição que você tem de escolha. Ou você tem uma empresa que é mais atuante, mais proficiente no processo de comunicação, ou então você adota aquele modelo mais antigo, mais antiquado, né? Estamos conversando aqui com o professor Marcos Leonel, falando sobre redação comercial, comunicação, tratamento dentro da empresa para com seus superiores, com seus fornecedores, clientes, amigos, instituições financeiras, órgãos públicos, tudo isso e muito mais aqui no programa Café com Leite. E agora eu quero mais uma vez convidá-lo a saborear uma água mineral São Geraldo, que está aqui sempre acompanhando o programa Café com Leite. E é um prazer aqui que ele já está cansado de falar aqui, né? Enquanto nós saboreamos essa água aqui, gostaria de dizer para você que o arroz Tia Sheila está aqui na Avenida Elton Gomes, à disposição de todo o Cariri.
Cerealista Tia Sheila, atacado e varejo. Há 14 anos atua no mercado cearense com produtos de alta qualidade: arroz, açúcar, óleo, sabão, café e muito mais. Na Cerealista Tia Sheila, a entrega é grátis. Compre à vista com descontos ou com prazo de 14 e 30 dias. Avenida Ailton Gomes, 1238, Pirajá, Juazeiro do Norte. Telefone 3511-3641. Um abraço a todos que fazem a Cerealista Tia Sheila. Alô, Zé de Walter. Alô, Socorro, lá na Avenida Ailton Gomes, 1238. 1234. 38. É o mesmo prédio. Cerealista Tia Sheila, aqui em Juazeiro do Norte. Ligue, faça o seu pedido. Professor, mais um cafezinho aqui. Eu faço questão de lhe servir. É um prazer. Aqui, fique à vontade. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, vamos chamar aqui um rápido intervalo de apoio cultural. Acesse a nossa página programacafécomleite.com.br e também o nosso Face, Programa Café com Leite. É um rápido intervalo, é rapidinho. Voltamos já. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Cerealista Tia Sheila, atacado e varejo. Há 14 anos atua no mercado cearense com produtos de alta qualidade: arroz, açúcar, óleo, sabão, café e muito mais. Na Cerealista Tia Sheila, a entrega é grátis. Compre à vista com descontos ou com prazo de 14 e 30 dias. Avenida Ailton Gomes, 1238, Pirajá, Juazeiro do Norte. Telefone 3511-3641. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com o professor Marcos Leonel sobre redação comercial, como fazer, como proceder. Mostrar para você que o seu dia a dia está inserido dentro de você a esfera comercial, a redação comercial. Mas antes de continuar esse bate-papo descontraído aqui com o professor Leonel, deixa eu falar para você que a saúde é muito importante e a saúde preventiva melhor ainda. Por isso, faça os seus exames no laboratório LAMIC. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC. Um abraço para o doutor Leonardo, doutor Ivanilson Júnior, doutora Socorro Cabral e toda a equipe de bioquímicos lá do laboratório LAMIC. Alô, Ivanilson, um abraço para você. Todos que fazem o LAMIC aqui em Juazeiro do Norte e região. Professor Leonel, redação comercial. Existe alguma... Você consegue identificar de impacto, assim, alguma falha na redação comercial de uso comum
digamos, os pronomes esse, aquele, esse, este. Isso é comum, essas falhas em relações comerciais? Como relação comercial, porque você é mais especialista assim, sua matéria é redação acadêmica, né? Mas existe sim, essa falha constante, mas olha, ela está dentro daquele processo de adaptação da linguagem, de mudança da linguagem. Algumas línguas, como o francês, por exemplo, os acadêmicos adaptaram aquele francês utilizado, né, coloquialmente, a linguagem, né, digamos assim, formal. Por exemplo, no caso do português, o uso desse, desta, deste, dessa, né, que causa uma certa confusão, né? Em muitos vestibulares, as bancas corretoras não fazem mais essa correção, porque esses acadêmicos acham que essa é uma distinção desnecessária. É apenas um prolongamento do processo burocrático da escrita, né? Em detrimento da dinâmica da fala, né? E na realidade, não existe tanta necessidade de todo esse apuro teórico, né? De toda essa, digamos assim, dessa colocação rígida, né, da nossa linguagem. A língua, por si só, ela é muito dinâmica. E, em muitos casos, isso não é verificado como uma falha comunicacional, né? Em muitos casos, essa comunicação comercial ela é aceita, né, por essa tendência mais atualizada, né? Aquela tendência de empresas mais tradicionais, elas têm uma linguagem muito rígida, muito engessada, né? Que é a comunicação engessada que nós afirmamos no nosso dia a dia da academia. E essa linguagem engessada, por si só, ela trava o processo de compreensão, ela trava a dinâmica da comunicação, né? Até a agilidade, né? A dinâmica, exatamente, exatamente isso. As escolas hoje, ela se preocupa, quando ela trata do tema redação, da matéria redação. Hoje o português, eu me lembro, num passado muito recente, é bom lembrar, viu? Num passado muito recente, a matéria que eu estava era exclusivamente português. Dentro do português estava inserida a redação, a gramática, a literatura e tal. Hoje são matérias diferenciadas, né? São. Diferenciadas. Dentro da redação, do contexto da redação, as escolas hoje, elas se preocupam com essa questão da redação comercial? Não, hoje nós não temos nenhuma inserção na grade curricular que privilegie o texto comercial, né? Nós temos as modalidades textuais, inclusive algumas que são bem estranhas, né? Como rifa, como comentário, né? Receita, que são textos que são adaptados para o vestibular e que o aluno em si ele tem conhecimento de qual é o mecanismo de produção desses textos. Mas nós não tivemos mais a colocação, né, dos textos comerciais na grade curricular. A não ser que você siga um curso técnico, né? Nós temos muitas escolas técnicas e algumas têm o curso de secretariado, né? Em que você vai trabalhar um português instrumental voltado para esse tipo de comunicação. Aí, nesses cursos técnicos, o aluno vai estudar prioritariamente toda essa comunicação comercial, ofício, relatório, né, lembrete, requerimento, etc. Requerimento, toda declaração, ata, né? Toda essa utilização de textos que são considerados de âmbito comercial. É por isso que eu quis levantar essa questão do tema redação comercial, exatamente pela questão da necessidade das pessoas. Muitas vezes você faz uma declaração e se pedir para as pessoas fazerem uma declaração para sua namorada, para sua esposa, ele vai saber fazer. Mas se disser faz uma declaração para a empresa A ou B, ele já sente dificuldades. O receio, né? O receio, exatamente essas normas, né? Elas trazem aquele receio
da produção textual. Mas o receio da produção textual, ela está em todos os âmbitos, né? Nós, com o passar do tempo, em vez de evoluirmos, né, no nosso processo de escrita e de leitura, fomos limitando essas ações, exatamente devido à concepção do tudo pronto, né? Você compra tudo pronto, você tem um filme que ele tem o áudio lá em diversos idiomas, né? Dublado em diversos idiomas. Vai no Pai Google, né? Google, aí vai lá no Google, baixa a expressão que quiser e perdemos o hábito de ler até as legendas, né? do filme. E quando nós temos um processo de leitura colocado em segundo plano, nós também temos um processo de escrita colocado também em segundo plano. E quando a história está toda, né, perfeita, até alguém pedir para que você escreva alguma coisa. Aí é um Deus nos acuda, aí você fica cheio de dúvida. Na hora de você falar, você se expressa da forma que você bem entender. Agora, se alguém disser, rapaz, coloca aí no papel para mim, aí vem o pânico, vem aquele desespero. Vem a questão do dizer, não precisa, vamos mudar. Exatamente devido à nossa prática, né? Nós não praticamos tanto. Já que nós falamos aqui no Google, o senhor não acha que esse Google, de certa forma, facilitou, não resta dúvida, mas de certa forma, a nível de português, ele também não andou atrapalhando algumas coisas, não? E muito. Muito. Às vezes a gente corrige redações com algumas expressões que eu sempre brinco com os alunos. Rapaz, de onde é que vem isso? Ele diz, rapaz, do Google. Eu vi isso daqui no site e tal. Eu digo, não, mas está errado. E tem mais. Tem mais. Quando as pessoas fazem a pesquisa na internet, ele diz está certo porque estava no site. A credibilidade acadêmica é grande. Está sendo substituída pela autoridade, né, aleatória do Google. Aleatória do Google, porque, estava lá, sim, mas quem colocou? Ele não fez só. Né? E muitas vezes uma redação comercial, lá no requerimento mesmo, é mais comum no dia a dia, uma ata. É muito comum redigir um contrato. Olha, se você colocar modelo de contrato de vender banana, tem lá. Tem. Né? Então as pessoas muitas vezes sequer têm a preocupação de olhar o texto, até os mesmos erros, eles permanecem. Isso é um grave problema para as pessoas no aprendizado. A rede, né, mundial de computadores não deixa de ser uma fonte, não é, muito benéfica de informações, mas obviamente você deve fazer uma seleção nas informações que você colhe, né? Porque nem tudo é correto, né? Nem tudo é correto, afinal de contas não é o computador que faz, né? Não é o computador, é uma pessoa que vai lá e coloca. A intenção, né, da criação da rede mundial foi exatamente essa, foi democratizar o ensino, né? E surgiu na Califórnia, não é? Alguns acadêmicos rebeldes na década de 60, eles se sentiram constrangidos com a falta de acesso às informações, que ficava restrita praticamente aos doutores, aos mestres, né? E daí vem essa quebra de titulação, que já é um modelo arcaico, né? E eles resolveram democratizar o processo de aquisição do conhecimento. Então eles criaram essa rede mundial de computadores, em que cada um colocava lá à disposição do outro tudo aquilo que ele conhecia. A intenção foi essa, democratizar, né, a informação. No entanto, né, ao se tratar de humanidade, nós sabemos que nem todos são bem intencionados, né? Então existem aqueles que postam coisas que são erradas, né, propositadamente. Conversamos outro dia aqui com um médico sobre o assunto e ele disse, olha, Leite, a internet vem me preocupando tanto que as pessoas chegam no meu consultório e dizem assim, olha, mas doutor, esse remédio não dá certo, eu estou tomando esse porque eu vi na internet. Quer dizer, porque ele sentiu uma dor na perna, vai tomar determinado medicamento, porque viu na internet, entretanto aquele problema não é o mesmo, né? Foi o que ele apresentou, e tem que tomar uma medicação totalmente diferente. Não, mas eu vi na internet, quer dizer, quanta credibilidade. Então vem lá no português, na redação comercial, o mesmo dilema e o mesmo problema, né? Esses modelos que circulam por aí, nem todos são corretos, né?
como também os processos de escrita. Desconfie. Na realidade, existe uma forma até de você selecionar isso pela própria origem da informação. As informações mais precisas são pagas, né? São pagas. Os sites são profissionais, as pessoas são remuneradas para isso e são os mais confiáveis. Professor, a absorção de outras matérias, de outros temas, é importante para a convivência do meio comercial, conhecer outras matérias, porque muitas vezes nós nos perguntamos, aprender geografia até que ponto vai me contribuir para mim na contabilidade, ou para mim, para um médico na medicina. Conhecer história do Brasil, ou história geral, até que ponto isso vai trazer benefício na medicina? Olha, para a vida atual, certo? Para a nossa contemporaneidade, a aquisição do conhecimento, a abrangência do conhecimento é uma necessidade urgente, né? Por 2 motivos. Você terá capacidade maior de locomoção, de posicionamento dentro da sociedade, logicamente dentro dos negócios, e não será um ator social fácil de ser enganado, né? Nós temos um envolvimento de volúpia informacional muito grande, em que existe muito o dolo, existe muito aquela intenção de enganar, não só por ideologias, mas com posicionamentos mesmo. E aquela pessoa que fica restrita, né, a uma área do conhecimento, ela fica uma presa muito fácil, né? Ela não acompanha a dinamização, ela não acompanha, ela assiste a um jornal e vê uma variedade de notícias e ela só vai compreender algumas, né? A coisa mais preocupante hoje em dia é o analfabetismo funcional, que se dá em diversos graus, né? O analfabetismo funcional não é só aquele que lê a palavra e não entende, não. É aquele que está numa palestra e o palestrante pinça lá um assunto e ele não sabe nada daquele assunto, ele fica só a ver navios, ele não vai mais compreender daqui para frente o que o palestrante está proferindo. Então, a aquisição do conhecimento é fundamental. Eu sempre digo para os meus alunos, olhe, a sua juventude, ela acaba, a sua beleza, ela acaba, o seu dinheiro pode acabar, a sua relação familiar pode acabar. A única coisa que não acaba é o seu conhecimento. É a moeda hoje do mundo contemporâneo, se chama conhecimento. É o que faz com que você seja uma pessoa pronta para a convivência social atual. Professor, essa matéria assim me deixa cheio de vontade de ouvi-lo cada momento que passa. Mas infelizmente a produção está acionando ali dizendo que nosso tempo acabou. Infelizmente. Fico triste, mas agradeço carinhosamente a sua presença aqui, dizer que o programa Café com Leite estará aqui sempre à sua disposição. Muito obrigado. Da mesma forma, eu digo que estarei sempre, né, à sua disposição para o tema que o senhor quiser que eu possa debater aqui, né, que seja útil, estarei à disposição. E eu é que agradeço a oportunidade de estar falando para um público tão seleto. Chegamos ao final de mais um programa, mas eu não posso deixar de mandar um abraço para o Dr. Francivaldo Lemos, advogado, nosso amigo, Dr. Antônio Eloni Rodrigues, também, que sempre assiste o programa Café com Leite. Um abraço a todos, terça-feira estaremos de volta aqui na TV Verde Vale. Um abraço a todos, até lá.